Ela criou 2 filhas praticamente sozinha. Não foi aquela história bonita de mãe guerreira que aparece nas fotos sorrindo, com tudo sob controle. Foi uma mãe cansada. Uma mãe que muitas vezes chorou escondida no banheiro para as filhas não perceberem. O pai das meninas existia e, curiosamente, ele era uma pessoa alegre, gostava de conversar, fazia piada, ria alto quando estava entre outras pessoas. Para quem olhava de fora, parecia um homem querido, mas dentro de casa era diferente. Quando o assunto era dinheiro, qualquer ajuda precisava ser arrancada. Quando era necessário comprar material escolar, pagar uma consulta ou resolver alguma emergência, ela precisava insistir. Quando o assunto era apoio emocional, praticamente não existia. A mãe aprendeu cedo que não podia esperar, então ela fez o que precisava ser feito. Trabalhou, economizou, deixou de comprar coisas para ela, fez comida mesmo estando cansada, cuidou de 2 meninas enquanto tentava sobreviver aos próprios problemas. Ela criou as filhas. Mas existe uma verdade que quase ninguém gosta de admitir. Criar alguém e saber demonstrar amor são 2 coisas diferentes. Ela deu comida, deu roupa, colocou as meninas na escola, protegeu quando pôde. Mas nem sempre soube abraçar, nem sempre soube conversar, nem sempre teve paciência. Talvez porque ninguém tivesse ensinado aquela mulher a ser mãe de uma maneira mais leve. Ela criou as filhas como conseguiu. Uma delas cresceu, se casou e foi construir sua própria vida. A outra ficou. E foi aí que a história começou a ficar complicada. Muito complicada. Porque essa filha parecia carregar uma raiva que nunca acabava. Ela brigava com a mãe, falava coisas que machucavam. Em alguns momentos parecia desejar que coisas ruins acontecessem com a mãe. Pegava dinheiro emprestado e não pagava, fazia dívidas com outras pessoas, prometia que iria resolver e não resolvia. E quando alguém cobrava, muitas vezes a mãe acabava envolvida. Era aquele tipo de situação que faz uma pessoa pensar: meu Deus, como eu fui parar nisso? A mãe tentava conversar, às vezes gritava, às vezes desistia, às vezes simplesmente ficava em silêncio. Porque chega uma hora em que até a discussão cansa. E, apesar de tudo, havia uma coisa que aquela mãe nunca conseguia explicar. Ela ainda se preocupava, mesmo depois de tantas decepções, mesmo depois de ouvir palavras que nenhuma mãe deveria ouvir, mesmo depois de ajudar várias vezes e se arrepender depois. Era como se uma parte dela ainda enxergasse aquela filha como uma menina pequena que um dia segurou pela sua mão. Até que aconteceu algo inesperado. A filha engravidou. Ela nunca havia demonstrado vontade de ser mãe. Na verdade, durante muito tempo dizia que não queria ter filhos. Mas agora viu uma criança chegando. E junto com a gravidez veio uma expectativa silenciosa. A expectativa de quando a avó assumiria tudo. No começo eram pedidos pequenos. Você pode ficar com ele um pouquinho? Você pode comprar isso? Você consegue me ajudar com aquilo? Eu preciso resolver uma coisa. E a mãe ajudava, porque era o neto. Só que os pedidos começavam a aumentar e de repente a avó precisava estar disponível. Precisava cuidar, precisava buscar, ajudar financeiramente, precisava ouvir as reclamações, resolver os problemas e quando dizia que estava cansada, escutava: mas você é minha mãe. Essa frase começou a pesar, porque a mãe tinha 20 anos de cansaço acumulado e já havia criado 2 filhas, já tinha trabalhado, já tinha aberto mão de muita coisa
E agora ela queria um pouco de silêncio, de tranquilidade, queria dormir sem esperar alguém ligar pedindo dinheiro, queria ter uma tarde tranquila, queria cuidar da sua própria vida. Mas a filha não entendia assim. Para ela, ajuda não era mais que um favor, era a obrigação da mãe. E talvez fosse aí que estivesse a maior ferida daquela família. Porque a filha acreditava que a mãe tinha uma dívida com ela, uma dívida por tudo aquilo que não recebeu emocionalmente durante a infância. A mãe, por outro lado, acreditava que já tinha dado tudo o que conseguia. E as duas estavam certas sobre uma coisa: as duas estavam machucadas. Só não sabia mais como conversar sobre isso. Mas um dia, depois de uma discussão, a filha disse: "Você nunca me ajudou de verdade. Agora que eu tenho um filho, você também não quer me ajudar." A mãe ficou parada, não respondeu na hora. Olhou para o neto brincando no chão, depois olhou para a filha e pela primeira vez falou sem gritar: "Eu ajudei você durante toda a minha vida. Talvez eu não tenha sido uma mãe que você queria. Talvez eu tenha errado muito, mas eu estou cansada. Eu não consigo criar outra criança agora." E a filha respondeu: "Mas você é avó." E ela disse: "Sou, eu amo meu neto, mas ser avó não significa ser mãe novamente." E a conversa terminou ali. A filha foi embora furiosa, a mãe fechou a porta, sentou na cozinha e chorou. Chorou não porque achasse que estava errada, mas porque percebeu que às vezes, mesmo quando fazemos o nosso melhor, ninguém pode passar a vida inteira se sentindo como se não fosse o suficiente. Talvez aquela mãe tivesse errado, talvez tivesse sido fria demais, talvez tivesse faltado abraço, conversa, presença, carinho. Mas será que todos os erros de uma mãe precisam ser pagos para sempre? E será que uma filha pode transformar a mãe em responsável pelas suas próprias escolhas que ela fez depois de adulta? Porque existe uma diferença entre pedir ajuda e acreditar que alguém é obrigado a salvar você das consequências das suas próprias escolhas. E existe também uma diferença entre perdoar alguém e permitir que essa pessoa continue ultrapassando todos os seus limites. Talvez aquela família não precisasse escolher quem era o vilão. Talvez precisasse apenas aprender que amor também precisa de limites. A mãe não precisava abandonar a filha também não precisava abandonar a mãe. Mas talvez as duas precisassem entender que o passado não poderia continuar decidindo o futuro. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Se você estivesse no lugar dessa mãe, depois de criar 2 filhas praticamente sozinha, enfrentando anos de dificuldades, e uma delas exigisse que você cuidasse do filho dela como fosse sua obrigação, o que você faria? Você continuaria ajudando, mesmo exausta? Colocaria limites, mesmo sabendo que sua filha poderia ficar magoada? Ou tentaria reconstruir essa relação antes de qualquer outra coisa? E se você estivesse no lugar dessa filha, você conseguiria perdoar uma mãe que criou você, mas não soube demonstrar amor de maneira que você precisava? Talvez essa seja uma daquelas histórias em que não existe uma resposta completa ou certa. Porque dentro de uma família, às vezes todo mundo tem uma ferida. E algumas pessoas passam anos tentando fazer o outro pagar pela ferida que elas mesmas nunca conseguiram curar. Se essa história fez você parar por alguns minutos e pensar na sua própria vida, se inscreva no canal, porque aqui a gente vai falar sobre histórias que parecem ser de outras pessoas, mas que muitas vezes poderiam estar acontecendo dentro da sua própria família. Talvez a próxima história faça você enxergar uma situação na sua vida de um jeito diferente. Bom,
Eu encontro vocês no próximo vídeo. Um beijinho, até mais!